Olá, famílias, sejam todos bem-vindos, muito boa noite a todos vocês, né? E com imenso prazer que eu os recebo aqui nesse canal especial, né? Que nós falamos sobre dependência química, sobre codependência familiar, né? Sobre esse processo tão doloroso, muitas das vezes, que a família que tem um dependente químico, né? Passa por esse processo tão doloroso e tão difícil de encontrar saída, de encontrar um novo universo, de moldar essa pessoa e, obviamente, né, também moldando o ambiente familiar. Então, pessoal, hoje o tema desse vídeo, tá, é sobre regulação emocional, sobre autocontrole, sobre proteger as suas emoções. Bom, isso voltado para o olhar familiar. A família precisa estar protegida emocionalmente, entendendo o contexto todo que ela precisa se moldar para não cair nas investidas emocionais desse dependente químico. Pessoa que está adoecida, pessoa que está ali já meio que perdeu os seus princípios, os seus valores. Então, dentro desse contexto, nós precisamos reavaliar a minha questão emocional para proteger as minhas emoções e não, por exemplo, uma mãe acabar se envolvendo tanto com esse filho emocionalmente, no qual ela não consegue mais priorizar a sua vida. Começa a ter essa ligação emocional que ultrapassa todas as barreiras e a família vai adoecendo junto com esse dependente químico. E aí, visando um universo de mudança e recuperação desse dependente químico, se a família está totalmente envolvida emocionalmente, como que ela vai conseguir ajudar essa pessoa? Esse é o tema dessa live, dessa reunião de hoje, desse vídeo de hoje. Então eu convido você a se inscrever no canal, ficar até o final e compartilhe os vídeos, se inscreva no canal para que esse objetivo maior do Júnior aqui consiga ultrapassar as barreiras também e que as pessoas consigam ter mais conhecimento sobre o tema, porque aqui nesse universo de recuperação sobre a dependência química eu falo bastante coisa, né, voltado a realmente a ensinar as pessoas como se desligar emocionalmente, como criar esse ambiente. Falamos do amor de gente, tudo isso faz parte desse processo que nós estamos aqui, tá bom? Famílias, vamos lá. Sempre um grande abraço, pessoal da Estrela da Manhã, né, as famílias que nos acompanham, aqui a camisetinha da Estrela, e vamos lá, falar um pouquinho sobre essa questão tão importante que é a regulação emocional da família, né, voltada para o ambiente que muitas vezes é um ambiente hostil que esse dependente químico criou, né? A família tem receios, tem medos, tem insegurança, tem dificuldades de falar, de expor os seus sentimentos por conta da grande questão que é a dependência química. Esse ente querido ele foi adoecendo, perdendo o controle, perdendo os seus valores, né? E as pessoas vão se perdendo também. É muito comum ver as mães se tornando tão doentes quanto essa pessoa. Elas vão ficar se medicando, passando por psiquiatra, por psicólogo, né? Mães, esposa, pais, né? A gente fala muito das mãezinhas, porque as mãezinhas no qual eu acompanho muito nesse processo, elas acabam sofrendo demais, porque elas querem tanto controlar a vida do filho, tentar trazer para elas, acredito eu, que se fosse possível, elas traziam todos os problemas, todas as frustrações, todas as raivas, todas as tristezas desse seu filho e trouxesse para ela tentar que ela sofresse tudo isso, eu tenho certeza que muitas mães fariam. Tá? Então, mas visando a recuperação, pessoal, a gente precisa entender uma questão muito importante. Eu tenho até um livro aqui, ó, que eu indico para vocês, que é do Augusto Cury, que é um livro pequeno, né, de poucas páginas, que fala sobre proteja suas emoções. E é importante nesse universo e contexto de dependência química proteger as suas emoções. E como que eu posso fazer isso, Júnior? Bom, no princípio nós precisamos entender qual a intensidade das suas emoções geradas, né, em questão a esse seu filho, a esse seu ente querido, né? Eu preciso identificar a intensidade de ação, a duração dessa emoção, né? Qual que é esse perfil adaptativo que eu acabei, né, criando, né? Muitas das vezes regulando a minha emoção com a vida do outro. Se o meu filho está bem, essa emoção ela está bem regulada. Se ele está desregulado emocionalmente, descontrolado, descompensado, se as questões da vida dele estão fora do controle, como que está a emoção dessa mãe? Está mal
desorganizada, também está mal adaptada, né? Também vem sofrendo questões que ultrapassam os níveis de exaustão. Tá? Muitos, como eu disse no começo do vídeo, acabam sofrendo demais, né? Em excesso, por conta de perceber que a doença, né? Porque nós temos que olhar para a tolerância, que é essa parte mental, neurológica, que é a dependência química, aquilo que ele não fazia. Com o passar do tempo, ele vai começar a fazer. Tem muitas mães que falam assim pra mim: ai, Júnior, mas ele não é desse tipo. Ah, ele nunca fez isso, ele nunca tirou nada de casa. Ai, Júnior, ele não é desse perfil. Calma, mãe. Né? Infelizmente, eu tenho que dizer pra senhora: um perfil do dependente químico é esse. A evolução, né, que a gente fala da doença, ela vai progredindo por conta da tolerância. A tolerância orgânica, a tolerância química, a tolerância física. Esse cérebro vai se tornando cada vez mais adoecido e aquilo que ele não fazia, ele vai provavelmente começar a fazer. E aí a senhora precisa ter esse controle. E o controle vem em você conseguir proteger, né, e projetar suas emoções. Ou seja, antecipar crises. Antecipar situações perigosas, fazer uma leitura da situação, conseguir, né, identificar dentro de você qual a emoção que você sente quando o seu ente querido apresenta uma desregulação emocional. Você consegue identificar? Então, isso é muito voltado dentro da psicoterapia holística, que é uma área que eu trabalho, né, até inclusive atendo famílias para tentar criar esse universo mais peculiar, um universo mais familiar, na questão de você conseguir voltar ao controle. Então é importante você identificar esse padrão. Bom, você vai identificar a situação, fazer uma leitura. Qual a emoção que você sente em determinada situação? Por exemplo, seu filho chegou em casa pedindo mais dinheiro. Como que é o seu comportamento? Qual leitura você faz? Você é flexível em relação a ele? Dá esse dinheiro com medo da forma que ele vai reagir? Você se sente acuado e necessitando, né, pedir ajuda? Você tem o comportamento de dizer não, independente de como ele vai reagir? Qual a leitura que você faz? Então, com a ideia de você proteger essas emoções, eu até trouxe que vou citar para vocês, né, um grande psicólogo, Daniel Goleman. Ele é conhecido como o pai da inteligência emocional. E ele, quando nós falamos de inteligência emocional, é você conseguir compor melhor as suas emoções, né? Para que você tenha uma leitura antecipatória de situações perigosas em relação a você. O grande sacada disso aqui, pessoal, é você conseguir fazer uma leitura das suas emoções, entender que nível de tolerância você tem, qual a situação que remete você a ficar num nível de estresse muito alto, como que é a sua psicologia em relação a esse seu ente querido, né? Você precisa criar um ambiente favorável. E aí você precisa procurar terapias, você precisa procurar grupos de apoio, você precisa identificar pessoas que sofrem tão quanto você, que passam por situações parecidas, para você também identificar como que essa pessoa reage em determinadas situações, aprender a não ceder para esse seu ente querido que está sofrendo com a dependência química, porque cada vez que você cede, não pense você que você vai estar ou ajudando, você vai estar favorecendo o contexto de uso dele, né? Desfavorecendo o contexto familiar, porque cada vez, como eu disse, pela tolerância ele vai precisar de doses maiores, então aqueles R$20 logo vai ser 50, e você vai ter que fazer o quê? Vai continuar cedendo? Então entenda que você precisa proteger-se, e proteger-se é ampliar a sua linha de ação, ampliar a sua linha de imagem sobre situações de possíveis riscos, a sua vida, a sua saúde mental. Então você vai se defender. É preciso desenvolver habilidades como autoconsciência. Será que você tem uma autoconsciência plena? Quando nós falamos de consciência, é a autoconsciência plena, no qual você consegue se colocar como prioridade. É difícil a mãe falar assim, né? Ah, mas a prioridade minha é o meu filho. Mãe. Mas entenda que nesse universo da dependência química, enquanto você colocar essa questão emocional acima,
né? Que eu falo a questão emocional? É que esse ente querido, seu filho adoecido, ele está acima de qualquer coisa. E, infelizmente, nesse contexto de recuperação, no qual é necessário você moldar o ambiente, se você permanecer cedendo para ele emocionalmente, dizendo, quando tem dependente químico, né, a doença dependência química, ela age na parte emocional. A droga. E aí ela desregula todo o contexto de mente, que esse ser humano ele não consegue ter respostas, né, emocionais significativas. Ou seja, ele desregula-se emocionalmente por conta do uso de drogas e ele vai afetar você. E se você entrar nesse jogo emocional, dificilmente você vai conseguir moldar e mudar esse ambiente. E cada vez que você continua cedendo, você vai prejudicando o ambiente familiar, auxiliando e favorecendo ele no contexto de uso, e aí você precisa ser mais assertivo. Olha lá, todas as vezes que você começa a ceder, você peca por algumas questões. Todo excesso esconde uma falta, hein, família? Sempre digo isso. Então aprenda a ter comportamentos assertivos. Em sessão de terapia, por exemplo. Bom, eu acho difícil expressar as minhas necessidades e opiniões. Proteja as suas emoções. Se você acha difícil, com o seu ente querido, expressar-se, expressar as suas necessidades e opiniões, porque o ambiente vai ficar difícil, então você não está protegendo as suas emoções. O medo do confronto me impede de impor limites. Você não está protegendo as suas emoções. Vamos lá. Frequentemente eu concordo em realizar tarefas que eu não consigo manejar, ou seja, não consigo dizer não. E que e acaba me sobrecarregando. Ou seja, você está fazendo coisas que dificilmente você faria em outras situações, mas por conta dessa situação, de como seu filho está adoecido, você acaba cedendo. Isso também é necessário você mudar e moldar para proteger suas emoções. Dizer não parece impossível para você? Mesmo quando estou sobrecarregado? Então, vamos pensar um pouco melhor sobre esse processo. Expressar discordâncias me deixa desconfortável. Outro, eu tenho dificuldade em pedir ajuda, pois tenho que isso me faça parecer incapaz. Isso é muito perceptível, né? Percebido dentro do contexto familiar, que a mãe tem uma dificuldade de falar isso para os outros familiares, para parentes, porque os parentes vão julgar e falar, para com isso, você tem que impor limite para esse menino, você tem que parar de aceitar as coisas que ele faz, ele está acabando com a sua saúde, tal. Então, às vezes, muitas mães esposas acabam cedendo e não falando nada, e isso vai reprimindo você, deixando você cada vez mais adoecido. A crítica é difícil de lidar. Aí a gente fala sobre autoestima. As pessoas que não protegem as suas emoções têm uma autoestima baixa, acabam adoecendo, tomando medicações fortes, de tarja preta para dormir, reguladores de humor, uma total instabilidade emocional. Então é perceptível que há uma questão muito perigosa aí. Então, se atente nas suas emoções, comece a proteger. Último, estabelecer limites parece assustador. E frequentemente deixo que as pessoas os ultrapassem. Pessoal, para proteger as suas emoções, você precisa estabelecer limites. Criar a autoconsciência, preservar o seu ambiente, a sua mente, a sua saúde mental deve vir em primeiro lugar. Para que tudo isso aconteça, você precisa estar antecipando possíveis crises. Não ceda aos impulsos emocionais desse seu ente querido adoecido. Para que você realmente possa ajudar, você precisa estar forte emocionalmente. Bom, de antemão agradeço mais uma vez ao carinho, ao respeito. É mais um pequeno vídeo que eu sempre faço, mas também procure lá mais vídeos do Júnior Buranello no TikTok, tá? Júnior Buranello 83. Acompanhe toda quarta-feira os nossos vídeos aqui. E um grande beijo a todos vocês, as famílias inteiras da manhã. Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe e uma ótima noite a vocês.